Estou de volta para mais uma participação dentro do programa Embalo Total. Programa este do meu saudoso pai, Anselmo Robério, agora com a apresentação diária da doutora Aline Canuto e toda a sua equipe. Único e exclusivo para você, ouvinte que nos acompanha de segunda a sábado, das 7 horas da manhã ao meio-dia. Lembrando, pode nos acompanhar na sintonia do rádio, na 104,1 MHz, Rádio Palmeira FM, Complexo Erival Gaia de Comunicação, como em nossa rede social também, se for de sua preferência, ao vivo e a cores, com sua imagem 100% digital. O nosso canal no YouTube, Rádio Palmeira FM 104. Minha primeira desta participação, Macron diz que plano de Israel para Gaza é desastre prestes a acontecer. O presidente da França, Emmanuel Macron, ele criticou os planos de Israel de intensificar sua operação militar na faixa de Gaza como um desastre prestes a acontecer e propôs uma coalizão internacional sob mandato da Organização das Nações Unidas, ONU, para estabilizar a região em conflito. Na semana passada, o Gabinete de Segurança de Israel aprovou um plano para assumir o controle da cidade de Gaza, em uma ação que expandiu suas operações militares no território palestino destruído e atraiu fortes críticas no país e no exterior. O anúncio do gabinete israelense de uma expansão de suas operações na cidade de Gaza e nos campos de Mawasi e de uma reocupação que anuncia um desastre de gravidade sem precedentes prestes a acontecer e um movimento em direção a uma guerra sem fim, disse Macron em falas enviadas por seu gabinete a repórteres. Vale lembrar que os reféns israelenses e o povo de Gaza, eles continuarão a ser principais vítimas dessa tragédia, acrescentou o mandatário francês. Brasil abre 2 novos mercados para produtos do agronegócio. O governo brasileiro finalizou, junto ao governo da Guatemala, a negociação fitossanitária que permitirá a exportação de mudas in vitro de cana-de-açúcar do Brasil para o país centro-americano. Essa medida ela marca a abertura de um novo mercado para o setor agropecuário brasileiro. A exportação de mudas produzidas em laboratório representa uma oportunidade para empresas brasileiras atuantes nos segmentos de biotecnologia, consultoria e assistência técnica, com potencial para novas parcerias comerciais. Vale se lembrar que em 2024 o Brasil exportou aproximadamente 249 milhões de dólares em produtos agropecuários para a Guatemala. Entre os principais itens comercializados estão cereais, sementes de oleaginosas, exceto soja, e produtos florestais. Já a África do Sul, ela aprovou a abertura de mercado de gergelim no Brasil em seu mercado após a conclusão de um acordo fitossanitário entre os dois países. Com mais de 63 milhões de habitantes, a África do Sul, ela possui a economia mais diversificada e industrializada do continente africano. Em 2024, o país importou cerca de 635 milhões de dólares em produtos agropecuários do Brasil, com destaque para carnes, açúcar refinado, café verde e produtos florestais. As exportações brasileiras de gergelim alcançaram cerca de 348 milhões em 2024 de dólares, o que corresponde a um crescimento de mais de 58% em valor de relação ao ano anterior, impulsionado pela demanda internacional. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Brasil atinge a marca de 399 aberturas de mercado para o agronegócio desde o início de 2023. Notícia que trago agora. Olha só, viu? Haddad diz que reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, marcada para quarta-feira, dia 13, foi cancelada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele afirmou que a reunião que teria esta semana com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, ela foi desmarcada pelo governo norte-americano, o que o ministro atribuiu ao resultado da articulação do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. A reunião com Bessent seria na quarta-feira, amanhã, na quarta-feira desta semana. Seria porque, de novo, a militância antidiplomática dessas forças de extrema-direita que atuam junto à Casa Branca tomaram conhecimento da minha fala e agiram junto a alguns assessores ali do presidente Trump. E a reunião com ele, Bessent, que seria virtual na quarta-feira, foi desmarcada, disse Haddad em entrevista.
O ministro afirmou também que o cancelamento da reunião foi informado por e-mail, citando falta de agenda e que não há nova data para que ela aconteça. Na semana passada, Haddad disse em entrevista que tinha uma reunião virtual marcada com Bessent para essa semana. Fala que, segundo ele, provocou movimentações por parte do deputado Eduardo Bolsonaro para impedir o encontro. O Eduardo publicamente deu uma entrevista que ia procurar inibir esse tipo de contato entre os dois governos, disse. E depois disso é o que aconteceu o episódio, completou. De acordo com Haddad, o aviso do cancelamento foi recebido, dias depois da entrevista com o deputado. Ele disse ser difícil não relacionar os dois acontecimentos. O ministro usou isso como exemplo para destacar que a situação do Brasil é completamente diferente à dos demais países em relação às tarifas. Haddad, ele já havia manifestado preocupação anteriormente com a atuação nos Estados Unidos do deputado, terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, que licenciou-se do mandato parlamentar e está nos Estados Unidos fazendo campanha pela aplicação de sanções norte-americanas ao Brasil e às autoridades brasileiras por causa do processo em que seu pai é réu no STF, Supremo Tribunal Federal, por tentativa de golpe de Estado. Vale se lembrar, na carta ao governo brasileiro, em que anunciou a imposição de tarifas, Trump citou o julgamento de Bolsonaro, que caracterizou como um caça às bruxas. No mês passado, o governo dos Estados Unidos da América impôs sanções ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que desde então tem sido alvo de críticas de autoridades norte-americanas por sua atuação supostamente autoritária. Minha última desta participação, olha só, viu? Vacina experimental pode atrasar retorno do câncer de pâncreas e colo retal. Uma nova vacina experimental desenvolvida para treinar o sistema imunológico a reconhecer e atacar células tumorais, ela apresentou resultados animadores contra dois tipos mais letais de câncer, o de pâncreas e o colo retal. Os dados publicados na revista Nature Medicine, eles mostram que a vacina ela foi capaz de prolongar o tempo de sobrevivência e atrasar a volta do tumor em parte dos casos. O imunizante chamado ELI-0022P, ele foi testado em um estudo clínico inicial, fase 1, com 25 pacientes que já tinham e haviam passado pela cirurgia e quimioterapia padrão, mas ainda tinham vestígios da doença detectáveis no sangue. Mas como essa vacina atua? O alvo principal da ELI-0022P é o gene CRAS, cuja mutação está presente em grande parte dos tumores de pâncreas e em muitos casos de câncer coloretal. Essa alteração genética, ela estimula o crescimento descontrolado das células, tornando o câncer mais agressivo. Ao ser aplicada, a vacina leva fragmentos dessas mutações, chamados de peptídeos, diretamente para os linfónodos, estruturas onde as células de defesa se organizam. Lá, o sistema imunológico aprende a reconhecer as células tumorais que carregam o CRAS alterado, preparando-se para combatê-las caso voltem a aparecer. O diferencial é que a vacina não é personalizada, o que significa que pode ser fabricada em larga escala e armazenada sem depender de um processo sob medida para cada paciente. Participação minha concluída, falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. Começo pelos produtos Natubio, são eles: Acabe, Fortifica, Fique Plena, Pomada Negra e Acabe Absolute. Qualidade e variedade que o senhor e a senhora procura, vem para o lugar certo. Aqui falo e recomendo Drogaria LG Farma, pois tem os melhores preços em medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Anota aí o número da nossa disca entrega. Ligou, chegou. O mais rápido da cidade, o mais rápido da região. 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Doutor Aline Canuto, direto da redação do programa Embalo Total, devolvo o som de volta para você nos estúdios B de Santa Terezinha do Menino Jesus para a continuação do programa. Vamos em frente, maninha. Atrás vem gente, tá?